Então, vamos lá. A nossa correção, então, né, ela vem aqui sobre o vídeo aula, tá? Então, eu percebi que muitos de vocês pegaram algumas respostas na internet. Eu não considero resposta da internet, tá, gente? Por quê? Eu tirei um tempo e para gravar realmente vídeo aula, eu levo 2 dias, tá? Porque sempre sai algo errado. Ontem, por exemplo, eu estava gravando um vídeo sobre poríferos, né, que são esponjas, e lá terminando o vídeo, eu comecei com tosse. E daí assim, era só editar o vídeo, mas até que aquele vídeo carrega e eu começo a editar tudo certinho, eu vou demorar o mesmo tempo. Então eu já excluo tudo, porque eu não tenho paciência, né? Vocês sabem disso. Então eu já excluo tudo e recomeço, né? Então, assim, é complicado, tá? Então, principalmente os primeiros vídeos, assim, realmente foram até tarde da noite para fazer. Então, eu vou cobrar o que eu expliquei naquele vídeo aula. Então, não adianta pegar respostas da internet. Tem gente que tirou 5 porque pegou tudo da internet. Não é isso que eu quero. Se fosse assim, eu iria, né, montar um questionário para vocês, enviaria como forma de trabalho, se eu quisesse tudo da internet. Mas não, eu quero realmente o diagnóstico, se vocês conseguiram me entender e também para ver quem assistiu o vídeo aula, tá? Então, foi esse o objetivo. Então, por exemplo, qual a principal característica dos vírus? Isso aqui a gente viu na sala de aula, tá? Tinha no vídeo aula? Tinha, porque o vídeo aula tinha muita revisão também. Só que a principal característica dos vírus é que eles são os únicos seres acelulares. A maioria colocou isso, tá? É um parasita intracelular obrigatório. Isso é uma característica, mas não é a principal. Ele é um parasita intracelular obrigatório porque ele não tem célula, tá? O não ter célula é a principal característica. É uma consequência ele ser um parasita obrigatório intracelular, é uma consequência, tá? Isso tem que ficar bem claro. Alguma dúvida aqui? Não? Pessoal, quando vocês querem falar alguma coisa, vocês podem me cortar, tá? Pode falar, porque eu não consigo ver vocês aqui, porque eu tô compartilhando a tela, então eu não consigo ver quem está na sala e quem não está, tá? Mas pode me interromper à vontade. Porque assim tá parecendo que eu tô falando sozinha para um computador. Normal, né? Parece que só o Lennon tá na sala, né? Beleza. Então vamos lá. Oi? Quem mais tá aí? Tava sentindo falta, verdade. Eu tava sentindo. Não, tranquilo. Jardel? Como assim não quer falar, Jardel? Beleza, eu vou gravar isso, tá? Não, beleza. E o Léo? Cadê o Léo? Que quando começou a falar naquele vídeo da escola, eu já comecei a chorar, né? Tá, então beleza. O Léo nem tá. Eu acho que eu vou descontar ponto de quem não entrou na chamada. Eu acho que eu vou descontar. Tá, vamos lá então, povo. Meu povo e minha pova. Essa 2 aqui era fácil, eu sei que vocês pegaram na internet, seus danadinhos, né? Eu até embaralhei ali as alternativas, né? Mas eu sei que vocês foram na internet. Tem gente que errou nessa, tá? Mas pegou lá? Opa, já gostei. Gostei. Então vamos lá. Aqui era para vocês associar, então, né, cada frase, né? Tem a frase que é o X, o Y e o Z, e vocês teriam que me dizer se é uma epidemia, endemia ou uma pandemia. Então, essa daqui é bem fácil, né? Então, por exemplo, lá na primeira frase, que é o X, é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região. Bom, eu deixei bem claro que quando a gente tem vários casos, né,
de uma doença específica em uma determinada região, só que eles são casos controlados. Né? Então, assim, quando você vai viajar para aquele local, você sabe que tem aquela doença lá, você está ciente disso. São casos controlados, mas que persistem por anos, né? Então, eu sei que é uma endemia. Então, essa era mais fácil. Então, eu já sei que a primeira era endemia. Então, ficou mais fácil para assinalar as outras alternativas, né? Porque eu tenho endemia somente na segunda alternativa. Frase Y. É o aumento de número de casos de determinada doença muito acima do esperado, né? E não delimitado a uma região. Então, assim, começa a aumentar o número desses casos de uma forma que passa do controle. E não fica só naquela região. Ele já vai passando para outras regiões que estão próximas, né? Que é o que a gente também, né, está vivendo quando veio, né, o Covid para o Brasil, a gente acabou vivendo isso também. É uma epidemia, quando acaba se alastrando de uma forma muito rápida. Por último, que é o Z, compreende um número de casos de doença acima do esperado e não respeita país, continente, nada, ou seja, né, é uma doença que acaba contaminando o planeta todo. Então, é uma pandemia, que também é o caso, então, do nosso Covid-19. Essa era fácil, né? Bem tranquila. Tanto que os livros de biologia, os próximos, terão que se atualizar, né? Por exemplo, essa questão fala que o exemplo de pandemia é a AIDS. Sim, né? A AIDS, qualquer lugar do planeta que você vai, tem esse vírus, né? O vírus HIV. E a tuberculose, né? Exemplos de pandemia. Mas, então, hoje a gente também sabe que o Covid-19 também é um exemplo de pandemia, né? Então, muita coisa terá que se atualizar. Essa 3 eu peguei um monte de gente, adorei. Adoro quando eu pego vocês. Essa 3 aqui, eu coloquei a imagem que tinha no vídeo aula, tá? Exatamente para ver se vocês prestaram bastante atenção. Então, eu quero saber o nome do vírus. Alguém quer falar? Isso. Isso. Bem isso. Então, assim, eu quero o nome do vírus, eu não quero o nome da doença. Doença é Covid-19, tá? E eu não quero o nome popular dele, que é coronavírus. Não, eu quero saber o nome do vírus, que nós estamos aqui numa aula de biologia, então o nosso conhecimento é o conhecimento científico, tá? Então, realmente era o nome do vírus. Tem gente que foi esperto, tem gente que colocou assim, SARS-CoV-2, Covid-19, colocou todos os nomes possíveis para não errar, tá? Mas o nome correto, né, dele é SARS-CoV-2, ok? O Júlio tirou 10 nessa prova, a Rayane tirou 10 nessa prova, e a Michelle 9,5, se eu não me engano, e teve mais, a Cauana 9, eu acho também, teve mais algumas notas assim, tá? Vamos ver aqui. A respeito das grandes epidemias... Do quê? Calma. Essa eu vou chegar... Gente, eu corrigi a prova de vocês ontem. Eu ria tanto. Teve cada resposta que eu vou falar para vocês depois, tá? É muito legal. Então, a respeito das grandes epidemias de gripe, assinale a alternativa incorreta. Tem gente que colocou correta. Cuidado, tá? Incorreta. Então, assim, primeiro, gripe. Meu Deus, a professora fala tanto de gripe. Ano passado falava tanto de gripe. Esse ano na sala de aula a gente falou de novo de gripe. No vídeo aula tinha de novo sobre a gripe, né? Então, eu quero saber a alternativa incorreta, tá? A transmissão se dá por gotículas de saliva. Lógico. Por isso que a professora fala que não é para compartilhar garrafa, né, utensílios, por causa da saliva. Então, essa está correta, eu não vou assinalar. O isolamento de doentes é uma atitude necessária para controlar a epidemia. Bom, se eu sei, né, que o vírus ele acaba sendo transmitido de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva, o correto seria, se essa pessoa estiver com gripe, ficar realmente em casa, para que ela não passe isso para as outras pessoas, né?
Então, sim, isolamento, tanto que a gente está vivendo isso agora no Covid-19. Então, isolamento correto. Apesar de ser uma doença tida como comum, a gripe pode matar. Sim, né? A gente não está falando de resfriado, nós estamos falando de influenza, que é o vírus da gripe e que sim, muitas mortes, né, ocorrem pelo mundo graças a esse vírus. A velocidade de propagação dessa doença é alta pela facilidade, né, de uma pessoa se deslocar. Sim, por exemplo, eu estou com gripe, mas a gripe não me dá limites, né? Eu consigo viajar mesmo gripada, né? Eu consigo ir trabalhar mesmo gripada. Então, assim, eu consigo me locomover mesmo estando gripada, né? Então, eu acabo transmitindo, né, essa doença para as outras pessoas. O convívio de doentes com médicos e enfermeiros é inofensivo para a transmissão? Não, né? Então, assim, a gente até pode trazer a realidade da gripe para a nossa realidade do Covid-19. Não sei se vocês acompanham, né, noticiário, mas, assim, muitos médicos, né, as pessoas da saúde acabam também sendo infectadas pelo vírus do Covid, que é a forma de transmissão parecida com o da gripe, né? Então, assim, não é inofensivo. Eles precisam até tomar muito mais cuidado do que nós, porque eles estão diariamente com pessoas, né, que têm vários tipos de vírus, não só a gripe. Então, não é inofensivo. Então, essa é errada. O convívio desses doentes com o pessoal da saúde é altamente ofensivo. Então, assim, eles precisam tomar muito mais cuidado que a gente. Fácil, né? Essa aqui também gostei. Eu acho que 100% acertaram. Qual o material genético presente nos vírus? O material genético presente nos vírus é DNA ou RNA, mas também tem aqueles que possuem os dois, né? Tem gente que colocou, tá? Quem colocou assim, ó, que só possui DNA ou RNA, tá certo, né? Agora tem gente que realmente viu o videoaula e foi lá e colocou assim, mas tem alguns que possuem os dois, que são os citomegalovírus. Mais correto que isso, impossível, tá? Mas é DNA ou RNA e alguns vírus, né, como a herpes, podem possuir os dois tipos de materiais genéticos. Essa daqui também vocês não entenderam, tá? Essa sim foi geral. Eu acho que umas 3, 4 pessoas que conseguiram colocar aqui. Bruna, a Bruna tá aí? A Bruna, eu gostei da prova dela, tá? Até fiquei com uma pulga atrás da orelha. A Bruna fez uma prova muito bonita. Muito bem feita. Assim, ela colocou bem certinho, né? Como era no vídeo aula. Eu fiquei assim de queixo caído com a prova da Bruna também, tá? Por quê? Oi? Ela falou? É que eu não consigo ver porque eu tô compartilhando a tela com vocês, daí eu não vejo, tá? Tá, vamos aqui então. Por que é recomendado tanto lavar as mãos, né? Porque tem a campanha do lavar as mãos, passar álcool em gel, né? Por quê? Principalmente lavar as mãos com detergente ou sabonete é o mais eficiente, tá? É o top 1 na prevenção, tá? Do Covid-19. Por quê? Não é só para eu não passar para as outras pessoas. Vocês colocaram muito isso, tá? Vocês colocaram que é para eu não contaminar as outras pessoas. Não é essa a resposta correta. A resposta correta é que ao lavar as mãos com sabonete ou com detergente, eu acabo rompendo a membrana lipídica deste vírus e eu acabo então deixando, né, o material genético dele exposto, ou seja, eu mato o vírus. Era isso que eu queria de vocês, tá? Porque a membrana dele, ela é composta de lipídio e daí o detergente ou o sabonete acaba rompendo e eu acabo então eliminando esse vírus, evitando, né, então o contágio para outras pessoas. Não é só porque eu lavo a mão, eu vou deixar ela limpa e daí não contamina os outros. Não, é porque eu consigo matar o vírus, tá? Isso tem que ficar claro. Aqui realmente tinha que ter essa resposta mais elaborada e a maioria não colocou. Como os vírus se reproduzem,
se não possuem metabolismo próprio. Essa aqui gostei também, a maioria conseguiu colocar. Eu fiquei bem contente até com a provinha de vocês, porque eu sei que a gente viu muita coisa na sala de aula e que o vídeo aula foi mais para dar uma reforçada, né? Mas deu para ver que vocês realmente estudaram, tá? Porque... Oi. Mas não próprio. Possui metabolismo, mas não próprio. Isso. Uhum. Exatamente. Eles são oportunistas, tá? Então, assim, como que o vírus se reproduz, então? O vírus, ele se acopla à membrana plasmática, né, das células que eles vão parasitar. Se acoplando lá, eles jogam o material genético deles, né, dentro da célula. A célula não consegue identificar que é outro material genético, ela acha que é o dela, e ela vai fazer o quê? A duplicação desse material genético como se fosse o dela. E ela vai, né, fazer a duplicação para se dividir. Só que ela está duplicando também o material genético dos vírus. E esses vírus, né, duplicados dentro da célula, depois eles acabam retomando, né, a cápsula dele, eles usam, né, os materiais que tem dentro da célula para fazer a sua cápsula, depois eles rompem aquela célula, ocorrendo a morte dela, né, eles rompem a membrana plasmática e eles vão invadindo as outras células e assim vai se tornando, né, uma infecção, tá? Então, eles não conseguem se reproduzir fora de uma célula. Então, por isso que eles não têm metabolismo próprio. Eles têm metabolismo, ó, eles conseguem fazer a divisão, mas não têm metabolismo próprio. Eles precisam usar o metabolismo de uma célula para que ocorra, então, né, a sua reprodução, tá? Então, por isso, aqui na 7 que cabe a resposta que vocês colocaram lá na primeira para mim, né? É na 7 que ele é um parasita intracelular obrigatório para fazer a sua reprodução, né? Então, aqui na 7 que caberia aquela. Essa 8, galera, eu vou falar algumas respostas. Tem gente que foi na internet pesquisar, porque ainda botou o nome em latim ainda desse vírus, tá? Tem, tem uns amigos. Tem uns amigos. Tem uns amigos assim que às vezes se encontram, sabe? Esses amigos ali colocaram tudo a mesma resposta. Não, claro que não. Pensa, calma, para, né? Tá, vamos lá. A 8 é um meme da internet e eu sempre gosto de colocar essas coisas assim de internet na prova para ficar uma prova assim mais atualizada, né? Para ver se realmente, porque vocês adoram ficar em rede social, né? Então, para ver se eu consigo puxar um pouquinho, né, da vida de vocês para a nossa realidade. Então, aqui eu coloquei um meme sobre o coronavírus, tá? Só que esse meme está totalmente errado, né? E alguns de vocês, eu acho que a grande maioria, na verdade, conseguiu responder o porquê que este meme está errado. Alguém consegue me responder por que esse meme está errado? Aquele grupinho de amigos lá, eles acertaram. E aí, querem falar? Eu considerei, né? Mas assim, considerei meio certo, porque não foi a palavra exatamente que eu coloquei no vídeo aula, né? E aí? E aí? Alguém vai falar aí? Jardel, qual foi tua resposta? Anthony, você pode falar, acho que você acertou. Não. Dá para ouvir tudo.
Meninas, Amanda, eu vi que a Cauana entrou, a Michele. E aí? Qual é a resposta da 8? Cri, 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 cri. Não. Os meninos acertaram, só que os meninos não querem falar. Júlio, você acertou, né? Você tirou 10? Então fala aí. Isso. É que assim, aqui ele tá como se fosse o robozinho, né, que é o bacteriófago. Então, na verdade, essa imagem está errada porque o formato, né, do coronavírus é um formato em forma de coroa, né? Por isso que ele tem esse nome. Então, assim, era para você olhar a forma, o desenho do coronavírus que está na prova, né? Tá nas questões acima, e o formato com esse daqui. Claro que a garrafa, né, de cerveja Corona é para dizer que é uma imagem relativa ao coronavírus, tá? Não tem nada a ver com a cerveja. Agora deixa eu falar aqui as respostas. Tem gente que colocou, tem gente que colocou que a garrafa estava virada para baixo e daí não saía o líquido. É, não, teve algumas respostas que eu pensei, não, vocês estão rindo. Que faz sentido, Anthony? Tá, mas era o formato, né? Vocês conseguiram entender, né? Olha a diferença da 8, ó, para a imagem da 3. Então era o formato do vírus. 9. Meu, essa 9 aqui, né? Dá até preguiça de ler, né? Eu sei disso. Eu sei que vocês. Porque Vocês não têm paciência para fazer a leitura, essa é a verdade. Porque se batesse o sinal, tu ia ficar na sala de aula para terminar a prova? Não, né? Aham, sei. Tá, então aqui é uma pesquisa que eles fizeram para tentar diminuir os casos de dengue, né? Porque dengue também é uma realidade nossa. Até o Léo colocou na última questão, né? Que a gente ultimamente acaba falando somente do Covid, mas também a dengue é uma realidade que nós temos, né? Então, aqui sobre para diminuir a quantidade de pessoas infectadas, então, pela dengue. Vocês sabem, e também foi falado isso, né? Que são as fêmeas que vão se alimentar do sangue dos animais. Então, quando a fêmea se alimenta do sangue de alguém que tenha dengue, né, de um animal que tenha dengue, ela acaba contraindo esse vírus e quando ela vai se alimentar de uma outra pessoa, né, ou em outro animal, né, ela vai se alimentar do sangue, ela acaba repassando esse vírus. Então, ela é um vetor. Só que só a fêmea faz isso. O macho não. O macho ele se alimenta de pólen. Então, aqui eles estavam, né, fazendo então uma pesquisa onde eles estão tirando o músculo, né, fazendo uma mutação genética para que os músculos das asas, que fazem as asas bater, para que eles sejam reduzidos. E essa modificação genética é introduzida, que é uma expressão dominante, então, assim, é de certeza que todos os filhotes dessa fêmea terão também essa modificação nas asas, tá? Mas aqui está dizendo para vocês assim, por que a liberação de machos, então, né, do Aedes, dessa variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região e por quê? Eles estão fazendo nos machos isso, né? Então, assim, liberando esses machos que estão com esse músculo da asa diminuído, o que isso iria ajudar nos casos de dengue? Bom, o macho, né, e a fêmea precisam fazer a fecundação. Então, lá no espermatozoide desses machos,
conterá esses genes, né, dominantes, onde esses genes depois vão lá nos filhotes se manifestar, e todos os filhotes terão, então, essa asa, né, com um músculo modificado, ou seja, os filhotes, principalmente as fêmeas, não irão conseguir voar para se alimentar de sangue, e isso iria diminuir, então, a contaminação, ou seja, a transferência, né, desses vírus da dengue, então, naquela região onde será lançado, tá? Era isso que vocês tinham que colocar. A maioria conseguiu colocar isso, né? Então, assim, se as fêmeas não vão conseguir voar, não se alimentam, vão acabar morrendo, né? Então, e por que só os machos serão liberados, né? Por que esses machos serão, então, lá em laboratório, né, feita essa mutação gênica neles, e liberado? Porque também a gente precisa ter machos do Aedes, tá? As fêmeas é o que vão transmitir várias doenças, como a dengue, né? Mas os machos, eles não se alimentam de sangue. Então, eu preciso ter na cadeia alimentar esse tipo de mosquito também. Eu não posso eliminar todos os mosquitos do gênero Aedes. Senão isso vai dar uma quebra no ecossistema muito grande. Tá? Então, por isso que eles estão usando só nos machos, e os machos conseguem sobreviver, né, do que as fêmeas, para manter um equilíbrio no ecossistema, tá? A 10. De acordo com o tema vírus destacado em videoaula, explique o porquê de não compartilhar garrafas de água, canudos ou latinhas. Porque a maioria dos vírus são transmitidos pelo quê? Saliva, tá? É por causa da saliva, só por isso. Então, assim, a maioria dos vírus acabam, né, tendo a sua disseminação através de gotículas de saliva, tá? Essa seria a resposta correta. Quais são as doenças que voltaram após o movimento anti-vacina? Pessoas, vocês foram pesquisar na internet, né? Mas no vídeo aula eu coloquei a resposta correta na vídeo aula. Sarampo. Eu coloquei para vocês que São Paulo tem um grande surto de sarampo também. O sarampo é um antivacina, e a poliomielite. Eu falei disso para vocês na hora que eu expliquei aquele quadro, né, o conceitual das doenças no vídeo aula, tá? Então, as duas principais é a poliomielite e o sarampo. Tem outras, pelo mundo afora, tem várias, né? Mas a gente está colocando mais aqui do Brasil. Ainda coloquei, né, que são pessoas que daí não estão mais vacinando, vem pessoas de fora que não são vacinadas, acabam trazendo esses vírus e acabou se disseminando pelo Brasil. Né? Eu expliquei lá no vídeo aula, tá? Escreva sobre uma doença viral que é transmitida por secreções. Secreções é sangue, né? Secreções é aquela água que sai da catapora. Isso são secreções que o corpo acaba, né, produzindo, tá? Até o leite materno é uma secreção e pode transmitir o HIV. Então, assim, escreva sobre uma doença. Então, vocês tinham que escolher uma doença, né, viral, e colocar, então, qual seria a forma dela de transmissão. Essa era bem fácil também, era só pegar o resumo lá do caderno, anotar. Essa todo mundo conseguiu. Essa aqui, foram pesquisar na internet, né? Daí sempre dá erro. Escreva o nome de uma doença que usa um vetor para sua disseminação. O que é um vetor? Um mosquito, por exemplo, né? Um mosquito, eu estou falando de vírus, galera. Então, o nosso conteúdo é vírus. Tem gente que colocou malária. Malária não é causada por um vírus, é um protozoário, tá? Então, cuidado. Claro que eu dei errado, porque nós estamos no conteúdo de vírus. E você não sabe o que é malária, me desculpe. Tá? Então, eu sei que você foi na internet pesquisar e daí colocou essa resposta. Então, aqui dentro do nosso conteúdo são as doenças, por exemplo, como a dengue, que tem um vetor, que tem um animal, né, que essa doença não faz mal para ele, mas ele acaba espalhando essa doença para os outros animais, tá? Isso é um vetor. O mosquito na dengue, que é o do gênero Aedes, é um vetor. Chikungunya, a doença, também tem um mosquito que é um vetor, né, causador de um vírus. Então, é aqui na doença virais, tá? Então, cuidado. Antígeno e anticorpos. Fácil, fácil, fácil também, né? Deixei bem claro no vídeo aula.
Antígeno é sempre quando tem um material genético diferente do nosso, ou seja, um corpo estranho. Então, quando um outro ser vivo invade o nosso corpo, nós temos os glóbulos brancos, né, que são os linfócitos, macrófagos, e eles vão lá e vão identificar, eles vão olhar o material genético. Opa, esse material genético não é o mesmo, né, deste organismo aqui. Então, isso aqui é um corpo estranho. Daí, o que eles fazem? Eles vão lá e criam anticorpos. Anticorpos são enzimas, né, são outras substâncias, não são células, são substâncias que células produzem. Então, eles vão lá e criam anticorpos para atacar esse corpo estranho que está ali tentando invadir o teu corpo, tá? Por isso que um tem a ver com o outro. A maioria conseguiu colocar. Sobre o plasma, não sei se vocês viram, mas muitos médicos estão tirando plasma de pessoas curadas, né, e colocando em outras pessoas, fazendo como se fosse uma transfusão, né, de plasma de uma pessoa para outra. Por quê? A pessoa que teve o COVID, né, o COVID é um antígeno, é um corpo estranho. Então, toda a defesa dela, todos os glóbulos brancos, né, eles foram lá, identificaram aquele tipo de vírus. Eles demoram um certo tempo, né, para produzir esses anticorpos, mas produziram anticorpos e travaram uma batalha ali bem dura, né? Então, tem pessoas que ficam 15, 20 dias com esse COVID no organismo. Enquanto isso, o nosso corpo está criando anticorpos para tentar eliminar eles, né? Para tentar recuperar o organismo. Então, depois que a pessoa está curada, ela tem esses anticorpos prontos no plasma. É como se ela tivesse recebido uma vacina. Ela tem esses anticorpos prontinhos ali. Então, os médicos estão usando, né, esses anticorpos dessas pessoas que já tiveram e colocando nas outras pessoas, tá? Então, vai funcionar como se fosse uma vacina, mas claro que está longe de ser uma vacina, né? É só realmente um reforço. Tipo assim, estamos numa guerra e nós temos uma quantidade de soldados. Esses soldados eles são em pouca quantidade pela guerra que a gente terá pela frente. Então, a gente vai lá em outro país, busca os outros soldados para aumentar, né, a nossa quantidade de soldados. É mais ou menos essa analogia, tá? Então, é para aumentar realmente a quantidade de anticorpos para que essa pessoa se recupere mais rápido possível do COVID. A 16 era para que vocês deixassem um comentário sobre algo que chamou a atenção. Então, a maioria colocou sobre a reprodução dos vírus, sobre a transmissão, sobre o plasma, que também acharam interessante, né? A maioria deixou um recadinho bem bacana, tá? Então, essa 16 aqui era mais um pontinho extra para vocês, para quem deixou alguma coisa, né? Então, era isso, galera. Deixa eu ver aqui. Parar a apresentação. E aí, alguma dúvida? Vamos lá que vocês ainda têm mais uns 8 minutos comigo até eu ter a próxima turma. Eu vou colocar para vocês no Google Sala de Aula. Hoje vocês não vão ter nada valendo nota porque vocês têm uma atividade para me entregar, né? Até amanhã. Então, eu não vou ficar toda semana passando nota para vocês, tá? Porque eu sei que vocês têm mais disciplinas também. E daí eu vou colocar hoje de conteúdo para vocês 3 imagens, que é do nosso próximo conteúdo, que é o Reino Monera. Será sala de aula invertida. Não é a sala lá do Rivelino que ele inverteu o quadro da mesa lá, nada disso, tá? Sala de aula invertida é o quê? O professor vai lançar umas palavras-chave para vocês. Então, essas palavras vão ficar nessas imagens. Vocês vão copiar no caderno de vocês. E daí, na próxima semana, eu vou explicar aquelas palavras. Então, vocês já têm um conhecimento, né? Vocês já sabem que aquelas palavras existem, mas daí na semana que vem eu explico cada uma delas, fica mais fácil também, tá? Então, já é metade do conteúdo hoje e a explicação vem na próxima aula, tá bom? Quem quiser imprimir as imagens, colar no caderno, pode fazer, mas quem quiser pode anotar como tá ali ou anotar do teu jeito, para a semana que vem eu só explicar. Alguma dúvida? Edson, ai, Edson, não gostei da tua nota. Do teu 0?